Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de divulgação da doutrina consoladora, nesta casa de oração, de trabalho, de amor e caridade. Hoje teremos o nosso irmão Diogo Veloso, da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo. Vai trazer um assunto muito pertinente para todos nós, em tratamento ou não em tratamento. Livre-arbítrio e reforma íntima. É este o caminho para a nossa elevação espiritual. Então, para começar os trabalhos da noite propriamente dito, nosso irmão Orlando, por favor, fará a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos respirar profundamente, relaxar o nosso corpo, nossa mente, entrar em sintonia com essa equipe espiritual que veio antes de nós preparar esse ambiente de amor, de paz e de muita resignação para nos receber a nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, Maria, Mãe Santíssima, irmãos encarnados e desencarnados. Só temos a agradecer pela essa feliz oportunidade de estarmos aqui hoje para ver os ensinamentos de Jesus, para aprendermos a amar, ter paciência, resignação e coragem para superar dificuldades do nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada um. E que esse ambiente de luz e de paz irradie ao universo. Assim sendo, retorno a palavra ao nosso irmão Luiz para dar por iniciados o nosso trabalho na noite de hoje, na sua santa e divina paz. Assim seja. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Veloso, Diogo Veloso, para nos trazer a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, que a equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes esteja aqui presente, que a espiritualidade amiga nos intua, no sentido de estarmos passando a melhor mensagem para os espíritos aqui encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. Sempre uma felicidade estar aqui com vocês. A gente tem aqui 55 minutos de conversa e de um tema importantíssimo. Acho que o tema é pauta da nossa existência, é motivo de estarmos aqui, mas nada melhor do que a gente utilizar a doutrina espírita para explicar o quanto de coisa que acontece no mundo e nossas dúvidas, nossos anseios, nossas angústias, nossas felicidades, nossas tristezas, o que é que acontece nesse mundo que a gente encarnou e que realidade é essa? Antes que eu esqueça, reforçar os filmes espíritas que estão nas plataformas de streaming. O quanto mais a gente assiste, curte, mais os filmes espíritas ganham notoriedade, né, nas plataformas. No Netflix, nós temos o Nosso Lar, que acabou de entrar. Eu já assisti pela quarta vez, então estou doido para ir para Nosso Lar. E Bezerra de Menezes, o filme. Bezerra de Menezes é um filme muito forte, é um filme de um grande codificador que veio logo depois encarnado, quase que contemporâneo de Allan Kardec, e traz o espiritismo de maneira muito forte, de maneira muito disciplinada para o Brasil, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, né, encarnado, teve uma história muito bonita aqui na Terra, está lá no Netflix também, não deixem de assistir. Tem uma tem uma série muito legal no Netflix que é o The Chosen, né? The Chosen é Os Escolhidos. É uma forma muito bacana da leitura do Novo Testamento, cristão que somos, né? Reviver Jesus de uma maneira mais real, de uma maneira mais firme, mais realística. É bem interessante. São várias temporadas. Ali eu chorei bastante. E para você se emocionar com o espírito mais evoluído que pisou na nossa terra, nosso querido irmão Jesus.
é muito bom, tá? Então, que estejamos conectados com ele. Nós temos vários podcasts nas plataformas espíritas, né? Então, tem a próprio canal no YouTube do Caminhando para Jesus. Você pode ver palestra na hora que você quiser. E essa palestra que está sendo gravada, você pode mandar para quem você quiser, você pode abrir na sua casa e ver novamente. Então, são as facilidades do mundo de hoje. Então, não deixe de se conectar. Tem uma equipe aqui que trabalha fortemente para que isso seja possível, e que a gente prestigie. Dia desse, eu estava lá em Gravatá, aí eu abri, né, uma palestra que eu estava muito afim de ter vindo, não consegui vir, e aí eu abri, assisti todinha a palestra. Isso é uma facilidade muito bacana quando a gente tem presença do espírito no digital também, tá bom? Vamos lá começar? Vamos nessa. Não podia começar de falar, né, falar do nosso tema sem começar com algumas histórias do nosso querido irmão Jesus. A passagem de Jesus na casa de Maria e de Marta, e leia-se que essa Maria não é a mãe de Jesus, não é? É a irmã de Lázaro. E quando Jesus chega naquela localidade, na casa de Lázaro, Maria fica extremamente nervosa, porque Jesus chegou ali na casa dela, e Maria começa a arrumar a casa. Ela começa a arrumar a casa, ela começa a preparar um banquete, ela começa a preparar as coisas. É, e quando Jesus chega, ela para de fazer tudo. E ela só fica olhando para Jesus e escutando a Jesus. E aí a Marta continua trabalhando, continua servindo, continua cozinhando, continua fazendo as coisas. E chega uma hora que a Marta se irrita com a irmã Maria e diz: Olha, Jesus, o senhor devia falar com minha irmã, que eu estou aqui trabalhando sozinha e ela está aí só sentada com o senhor. E Jesus vira para Marta com todo o amor que ele tem e diz: Marta, Maria está fazendo a parte mais importante. Ela está me escutando. Ela está me vivendo. Essa é a parte mais importante do que essa louça lavada, do que esse prato muito bem feito, do que esse banquete realizado. Quando a gente olha para essa passagem, que é muito mais profunda do que isso, a gente está diante do livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus nos deu foi a liberdade de sermos o que a gente quer ser. A gente pode fazer o que a gente quiser. E quando a gente decide só fazer as coisas do mundo e a gente esquece de Jesus, a gente pensa que está fazendo um bocado de coisa, mas não está fazendo nada. Então, quando a gente usa nosso livre-arbítrio só para conquistar coisas, fazer banquetes, fazer almoços, fazer coisas materiais, a gente está perdendo o tempo que Jesus disse: presta atenção em mim, é para isso que você está aqui. Uma segunda passagem muito importante, né, que também reforça o quanto o livre-arbítrio é uma condição de nós espíritos eternos. A gente pode usar o livre-arbítrio como quiser, é a passagem do filho pródigo. E a gente olha para a passagem do filho pródigo, né, dois irmãos, um pródigo, um bom, um massa, um incrível, um irmão que era todo certinho, e um irmão todo desmantelado. E tem irmãos desmantelados por aí, gente? Tem um pessoal meio desmantelado por aí, que você olha assim: eita, lembrei de fulano. Ou eu mesmo fui desmantelado, né? Desmantelado no sentido, eu não segui o rito da minha casa, eu não segui o rito da sociedade, eu não segui as regras morais ou éticas, ou seja o que for. Sou desmantelado. Esse filho pediu a herança para o pai, e tem uma música muito bonita, né? Fui para o mundo, gastei tudo e restou só o pecado, né? Hoje eu sei que nada é meu, né? Tudo é do Pai. Mas ele foi para o mundo, gastou tudo, achou que as coisas materiais iam fazer ele feliz, gasta tudo, fica pobre. No que ele fica pobre, ele tem vergonha de voltar para o Pai. Porque ele não se acha merecedor do Pai. Ele acha que o Pai era tão bom, era tão grandioso, que ele não merecia o amor do Pai. E ele usou aquele livre-arbítrio dele todo para fazer coisas erradas, e ele pensa que Deus é ele. Porque Deus ama o tempo todo sem parar. Mas ele pensou como se Deus fosse o punir, Deus fosse colocá-lo no inferno,
Deus fosse colocá-lo no purgatório, Deus fosse vingá-lo. E depois de muito tempo, esse filho desmantelado toma coragem e vai ao encontro do pai. E quando vai ao encontro do pai, cheio de vergonha por ter feito coisas erradas com seu livre-arbítrio, o pai olha para ele com muita emoção e diz: Que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. E o pai recebe esse filho e pede para o filho pródigo: Filho pródigo, mata aí um bezerro para a gente festejar a volta do seu irmão. E o filho pródigo, aquele que em tese era pródigo, ele fica com raiva. Ele fica com raiva, ele se acha injustiçado, e ele acha um absurdo aquele filho que sempre deu trabalho, o pai gostar tanto dele e comemorar tanto ele. E esse ambiente de uso do livre-arbítrio para entender que nós somos errantes, nós somos imperfeitos, nós erramos, nós já erramos e vamos continuar errando de alguma forma. Esse auto-amor que a gente tem que ter, esse auto-perdão que a gente tem que ter, é o olhar de Deus sobre nós. Deus está comemorando a cada dia que você passa do lado dele sem fazer coisas erradas. Se você volta no dia e volta para o mundo no outro, e no outro dia você volta para ele, ele fica feliz de novo. Ele não desiste de você. E assim como o nosso querido irmão Jesus, espírito mais puro que pisou na terra, imagine como ele comemora quando alguém segue os preceitos dele, quando alguém aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a não olhar tanto para esse material. Imagine a felicidade que ele fica. Mas nós fomos criados, a sociedade foi criada e codificou a doutrina de Jesus de uma maneira tão equivocada. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer e disse: Eu vou mandar uma terceira revelação. Porque a gente criou, fundamentou muito a palavra de Jesus como Jesus, o que nos salvou. Já está salvo, já está resolvido. Ele nos salvou. E para você estar salvo como tanto quanto ele, é só você aceitar a ele e seguir alguns ritos determinados por ele. E Jesus falou tudo, menos sobre salvação. Ele falou sobre amor, sobre reforma, sobre ser melhor, sobre olhar para quem precisa, sobre estar com os leprosos, sobre estar com as profissionais, né, que trabalhavam profissionais do sexo. Ele estava ali com os que precisavam, os que mais precisavam. Ele falou de amar nossos inimigos, ele falou de olhar para as pessoas com amor. Quando Jesus é crucificado, ele diz: Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem. E a gente cria uma fé que não perdoa, que coloca para o inferno para o resto da vida, que coloca para o purgatório para o resto da vida. Que Deus é esse? Que tipo de amor é esse que desiste dos espíritos criados por Ele mesmo? Não tinha sentido. E aí vem o Espiritismo e começa a explicar. Espiritismo, doutrina dos espíritos, espíritos enviados pelo gestor dessa terra que é Jesus. Jesus, em um momento, 2025 anos atrás, teve que voltar, teve que descer e encarnar. As tratativas da encarnação de Jesus é absolutamente complexa. Um espírito daquela envergadura moral, espiritual, encarnar num planeta tão pesado foi difícil, foi complicado, foi uma operação de luta, uma operação de muita luz para que ele pudesse encarnar. Ele sofreu muito dentro desse envoltório tão atrasado que é o nosso planetinha, e principalmente naquele tempo. Não mudou muita coisa, não, né? A gente só foi a repetir as coisas com mais tecnologia. Mas a gente evoluiu um pouco. Então, quando a gente chega no Espiritismo, o nosso querido irmão Jesus disse: olha, existe um contexto sistêmico em tudo isso. E esse contexto sistêmico, né, o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, item 4, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem. Essa é a primeira coisa. Saiba de onde vem. Você vem do coração de Deus, Criador de todas as coisas. E você vem de um mundo espiritual, que é seu mundo natural. Você é espírito. E por hora você tem uma carne segurando seu espírito, limitando o seu ambiente espiritual. A gente se ilude, né? Morreu.
Acabou. Não, ele viveu. Ele voltou para a vida normal, que é a vida espiritual. Esse é o conceito de o que você veio fazer aqui. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esse é o Espiritismo. É uma doutrina de explicação. É uma filosofia de explicação. É um conjunto muito estruturado de perguntas e respostas, codificado por um cientista cético em início, cético. Allan Kardec custava acreditar em alguma coisa. De propósito, se coloca um ambiente científico para verificar o que é o espiritismo. E ele vai se impressionando com os espíritos e com as comunicações e codificando e tecendo a nossa doutrina explica tantas coisas. E o espiritismo vem com essas premissas, né, de iluminações. A primeira coisa que o espiritismo diz é que você tem um livre-arbítrio e que esse livre-arbítrio bebe da fonte da lei de causa e efeito. Então você não é vítima de nada. Você não é, nada é por acaso. Você cria o seu mundo. Você co-criou o seu mundo. Tudo que acontece com você foi você que criou. E não tem lógica não ser tido você que criou, porque se não foi você que criou, foi Deus que criou. Foi Jesus que ama você que criou as suas vicissitudes que não são tão vicissitudes assim. Nós criamos nossa vida. Nós arquitetamos a lei de causa e efeito. Nós chamamos espíritos para perto da gente, conforme a nossa vibração espiritual. Nós criamos condições de relações espirituais que a gente fica dentro de um ambiente. E esse ambiente é o seu ambiente encarnatório e seu ambiente fora dessa encarnação. O seu livre-arbítrio foi usado para você fazer o que fez nas várias outras encarnações que você teve, na sua vida espiritual, e você simplesmente bebe da fonte de um projeto reencarnatório, se você não foi uma reencarnação compulsória, mas mesmo como reencarnação compulsória, quando você não quer reencarnar, e você vem, ó, puf, reencarne aí para você aprender alguma coisa, essa reencarnação está planejada para você encontrar as pessoas certas, para você viver as coisas certas, e para você aprender muito aqui nessa escola que é o planeta Terra, um mundo de expiação e prova. Mas no normal, no natural, você desencarnou na vida passada, você voltou ao mundo espiritual, você foi para um hospital espiritual, você se reconexou com sua missão de evolução e você pactuou com os espíritos, eu vou descer para resgatar o amor por esta pessoa, por essa pessoa, por essa pessoa e por essa pessoa. O Espiritismo vem falar dessa dinâmica, que a lei do livre-arbítrio de causa e efeito, ela conversa com a lei da reencarnação. Você volta a viver, a reencarnar novamente, porque você precisa resolver algumas questões que são suas. Que não dá para resolver nem na erraticidade, no mundo entre o espiritual e entre o encarnado, nem no mundo espiritual, você precisa descer. E com essa arquitetura de solução, que é a pedagogia da Terra, né, que é a didática da Terra, você aprender algo. Aí você desce para um mundo de expiação e prova, e um mundo abarrotado de espíritos desafiadores, 8 bilhões de espíritos encarnados, mais de 30 bilhões de espíritos encarnados nos rodeando, e você vem para um planeta extremamente desafiador. Um planeta que as pessoas ainda matam os outros, um planeta que as pessoas ainda cometem atrocidades, um planeta cheio de diversidades mil sobre muitas coisas que acontecem, e você se conecta dentro de um mundo de expiação. E aí não tem o que fazer. E você começa a entender que nesse mundo de expiação e prova, você vai ser provado o tempo todo e você vai ter expiações o tempo todo. E não tem outra justificativa para você expiar e provar que não seja você se reformar. Você aprender.
A didática do sofrimento é uma didática para espíritos ainda em estado de evolução como a gente. Imperfeitos que somos, quando a gente tem facilidades demais, a gente se perde. Quando a gente tem algumas dificuldades, a gente volta-se a Deus. Infelizmente, não devia ser assim. E quando somos espíritos puros, mais avançados, não é assim. Naturalmente estamos com Ele. Mas Deus conhece tanto a gente, a espiritualidade que conduz o nosso processo conhece tanto a gente que diz, olha, se der facilidade para Diogo, Diogo se perde. Não dê não. Aí você pede para ganhar na loteria, não é assim? Você pede para, aí você não ganha. Aí você fala, Deus, me ajuda a ganhar. É como se a espiritualidade estivesse ali em cima dizendo, se tu ganhar, tu se perde, filho. Tu acaba com a tua existência todinha. Tu não vai ganhar nem a pau. Porque a porta larga é perigosa. É muito perigosa. Poucos sabem lidar com a porta larga. Poucos sabem lidar com excesso de coisas materiais. Pouquíssimos. Quantas pessoas você conhece que eram pessoas mais mansas, mais tranquilas, mais altruístas, aí ganharam dinheiro, fizeram sucesso na vida, mudaram. Elas mudaram ou elas mostraram quem são elas de verdade? Porque quando você não tem muitos recursos, você não tem muitos recursos para mostrar quem é você de verdade. Quando você tem poder, dinheiro e as coisas desse mundo, você consegue mostrar quem é você de verdade. E aí a gente vive nesse processo de expiação, prova, reforma íntima, uso do livre-arbítrio, e às vezes a gente entra no loop. É um loop, parece que é aquela rodinha do hamster. Sabe o hamster correndo naquela rodinha? Parece que a gente está correndo bem muito naquela rodinha. Porque a gente usa nosso livre-arbítrio para errar de novo. A gente usa nosso livre-arbítrio para reclamar. A gente usa nosso livre-arbítrio para olhar para a vida do outro. A gente usa nosso livre-arbítrio para desistir das nossas missões. A gente usa nosso livre-arbítrio para duvidar que as coisas que acontecem comigo precisavam acontecer comigo. E eu uso meu livre-arbítrio para errar mais uma vez. E quando eu uso meu livre-arbítrio para não acreditar em Deus, no fluxo da vida, em Jesus, quando eu uso meu livre-arbítrio para reclamar, quais são os espíritos que estão ao meu redor? Os que não acreditam em Deus, os que reclamam, o que acham a vida é ruim, tudo é ruim, nada presta. O livre-arbítrio traz consigo uma responsabilidade vibracional. A vibração que você emana depende do uso do seu livre-arbítrio. Se você usa seu livre-arbítrio para ir para o Carnaval de Recife, você pode ir, não pode? Tem alguma coisa errada de ir para o Carnaval de Recife? Não. Só tem uma coisa perigosa em ir para um carnaval: o ambiente vibracional que está ao seu redor. Então, é muito simples, é livre-arbítrio o tempo todo. Ah, Diogo, eu posso ir para o Carnaval de Olinda, para aquelas ladeiras subindo e descendo? Claro que você pode. Diogo, é cultura, mas do lado da cultura tem o quê? O que é que está acontecendo ali? As pessoas estão louvando a Deus, não é assim? É, sendo irmãos um dos outros o tempo todo, é isso? Não, né, gente? Infelizmente, você está diante de um ambiente, e tem algumas passagens psicográficas que falam dos carnavais, das festas, das raves, dessas festas mais intensas do mundo mudando, e fala sobre a realidade espiritual dessas festas. Quer dizer que todo mundo que vai para uma festa dessa é ruim? Não. Mas quer dizer que você está num ambiente perigoso. E que naquele ambiente perigoso que você está, se você não estiver tão bem espiritualmente, que é raro estar, é raro você estar blindado espiritualmente, tão bem espiritualmente, que você não pega nenhum espíritozinho de, né, de relance que gosta da sua vibe, da sua energia. Então, se você não consegue ser um espírito tão iluminado assim, evite. Só evite. Mas, Diogo, eu vim para a doutrina espírita porque a doutrina espírita não proíbe nada. Não proíbe nada, ela só explica. Não é assim? Ela só explica. A gente está lhe explicando, olha, tu usa teu livre-arbítrio, aí tu vai para um lugar onde as pessoas estão odiando uns aos outros. O que é que vai ter ali? Qual é a vibração? Aí tu passa o dia todinho no teu WhatsApp, em grupo do WhatsApp que fala de ódio, do mundo acabando, né, que as pessoas são ruins,
notícias do mundo todo, não é assim? Qual é a vibração que está ali? O Espiritismo só explica, ele não diz que você pode ou não pode. Ele só está explicando. Allan Kardec, os espíritos só disseram: se você se conectar assim, vem isso. Se você fizer isso, acontece isso. É só isso. Se você tem raiva de uma pessoa demais, muita raiva, eu tenho muita raiva daquela pessoa, muita raiva. Se você nutre essa raiva, qual é a vibração que você tem ao seu redor? É de amor? Espíritos amorosos ou raivosos? Raivosos. Diogo, mas eu tenho motivos para ter raiva, não é assim? Eu tenho muitos motivos para ter raiva. Você tem motivos para ter raiva, está tudo bem. Realmente lhe decepcionaram, lhe traíram, alguma coisa aconteceu, isso mexeu com você, isso é genuíno, isso é legítimo, ok. Mas nós estamos explicando para você, se você ficar em raiva, em rancor, em melancolia, quais são os espíritos que estão ao redor de você? Aí você vem fazer processo desobsessivo, não é assim? Aí você pega um encostozinho, não é assim? Você diz, vou deixar, eu estou pesado, tenho que ir no centro. Pega uma ficha, vai lá, vem no centro e faz processo desobsessivo. O que é um processo de desobsessão? É você usar seu livre-arbítrio para dizer, eu preciso me cuidar. Isso já é bom. Isso já é ótimo. Aí você vem e pensa que o centro é uma máquina de desobsessão. Você pensa que é uma fábrica, né? Você senta aqui, quando você senta, sua falange de espírito chega perto, beleza? Essa é a dinâmica. A dinâmica simplificando a vida é assim. Chega seus espíritos junto. Aí, seus espíritos, alguns não gostam tanto de você, porque você aperreou-os, né, em algum momento para isso, ou se você se conectou fortemente com eles para ele lhe amar profundamente, beleza? Amar de paixão cega, colérica. Aí esse espírito é convidado a incorporar no médio, não na sua frente, porque a gente é um centro espírita organizado kardecista, né? Aí ele incorpora aqui. Aí um doutrinador, capacitado no curso de doutrinação, vai lá e diz: meu irmão, pare de aperrear Diogo. Jesus está aqui, meu irmão. Olha a luz dessa casa. A espiritualidade desencarnada está ali. E você pede, e você conversa com o espírito, e você enche o espírito de uma egrégora, de uma energia coletiva que só no centro tem. Isso é lindo, não é bonito? É massa. É bonito. Aí esse espírito não é não é leitinho em água quente. Ele diz, ele se sente quebrantado muitas vezes. Tem doutrinadores aqui? Ele se sente quebrantado. Ele, irmão, vou pensar nesse caso aí, interessante. Eu acho que eu tenho realmente que perdoá-lo. Eu tenho que. Aí tu sai do centro, chega em casa e a energia que você emana para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, a energia que você emana para o seu vizinho, a energia que você emana para o mundo que está acontecendo é energia pesada. É muita raiva, é muito rancor, ninguém presta, todo mundo é ruim, né? Assim, todo mundo é ruim, ninguém presta. Aí ele diz: oxê, um negocinho gostoso desse eu vou deixar, é? Ela só vive com raiva. Ela só vive cheia de pau pelas costas, só vive reclamando da vida, eu vou ficar aqui. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Esse é o contexto do espiritismo. E aí, o amor é luz. O ato de amar é iluminação. Imagina que essa sala aqui esteja toda escura, pode ser? Ela está escura. Ela tá parecendo um ambiente mais tenebroso, mais umbralístico, né? Imagina uma sala bem escura. Se tu pensa negativo, se ninguém é bom, se o mundo é ruim, se ninguém presta, se você reclama o tempo todo, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, vai iluminar alguma coisa? Agora, se você começa a amar, se você começa a exercitar o amor que Jesus colocou dentro da gente, se você começa a perdoar as pessoas, se você começa a agradecer por estar aqui, simplesmente por estar aqui, se você começa a emanar energias de amor, se você começa a ir para o curso de passe que vai ter quinta-feira, para a sopa que vai ter terça-feira, se você começa a ir para a campanha do Quiro no terceiro domingo, se você começa a se envolver em trabalhos de ajudar o próximo, o que é que vai acender nessa sala?
luz. E espíritos que ainda estão conectados com a matéria demais não gostam de luz. Eles vão gostar um dia, porque nós estivemos ali um dia. Nós já estivemos ali um dia. Mas eles não gostam de luz. Aí chega na doutrinação aqui, o doutrinador fala: meu irmão, segue teu caminho, vem para Jesus. Aí ele diz: realmente está muito difícil viver junto dela, porque ela está amando demais. Ela está muito na caridade. Ela está vindo para a campanha do quilo demais. É muita campanha do quilo, é muita sopa, é muito amor, é muito amor, é muito amor. E fora da caridade não há salvação. Porque a caridade tem uma luz que não é só nossa. É uma luz coletiva do amor de Jesus nas nossas vidas. E é por isso que a gente diz: não deixa de fazer caridade do teu jeito. Do teu jeito. Mas só que a gente é teimoso. A gente foi catequizado, doutrinado em fórmulas mágicas de salvação. E parece que a fórmula mágica da salvação do Espiritismo é só diferente do da Igreja Católica e Evangélica. No Espiritismo, a fórmula mágica é vir fazer 10 sessões de desobsessão, fazer passe, vir por cento e Não existe nenhuma salvação nisso. Se você fizer processo desobsessivo e não se reformar, não adiantou de nada. Pode ficar tranquilo. Os espíritos ficam aqui, ó, tirando onda com a gente, rindo da nossa cara, dizendo: tá dizendo isso aí, ela tá do mesmo jeito. Chega em casa, ó, puf, história com todo mundo. Chega em casa, pá, tem inveja de todo mundo. Ela não tem muita diferença, não, meu amigo. Eu disse: tá bom. Mas entenda, todos nós estamos em evolução e tudo mais. Então facilite o trabalho desse obsessivo que é seu. Entenda, não terceiriza isso. Jesus veio dizer que se a gente amar, está resolvido. Não tem complexidade nas palavras de Jesus. A gente gera complexidade, raiva e ódio nas palavras de Jesus se a gente tiver interesse por trás disso. Jesus só falou de amor. É só amar. Mas não é fácil amar quem faz mal para a gente. Não é fácil amar quem nos agride de alguma forma. Realmente não é fácil. E se não é fácil, a gente não consegue, a gente volta de novo para tentar. E está tudo bem. Então, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, mundo de expiação em forma, reforma íntima. Salvação é o amor, caridade é amor. Então, fora da caridade não há salvação. Essa é a lógica que o Espiritismo trouxe. E é uma lógica que eu sou fascinado. Não sei porquê, não sei se é porque eu sou espírita desde 0 anos, mas eu sou um admirador, né, do ambiente diverso, de um ambiente inclusivo. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz parte do Encontro de Jovem com Cristo, da Igreja Episcopal. Eu tinha 18 anos de idade, eu fazia parte da mocidade ali do Gabriel Denani, e, a gente ali no mundo espírita, e eu admirava muito a fé do evangélico. O evangélico tem uma fé, meu amigo. O cara que está ali na igreja, ele tem uma fé, que é uma fé muito bonita. Eu disse: essa fé aí é boa. Essa fé aí é boa. Aí eu fui para o Encontro de Jovem com Cristo da Igreja Episcopal. Aí no começo o pessoal fez: quem é evangélico? Aí tinha 350. Quem é católico? Tinha uns 100. Quem é outros? Aí tinha eu e mais 2. Outros, né? No meio da narrativa tinha muito amor. Um amor de Jesus, um Jesus que ama, um Jesus que salva, né? Um Jesus que nos abraça. Isso é muito bonito de entender. Só que o Espiritismo, quando a gente chega aqui, ele não minimiza as coisas. Ele não tira de você a responsabilidade. Ele não tira da gente a responsabilidade, porque não faz sentido tirar. Porque seria muito fácil se a gente se salvasse fazendo tantas coisas ruins como a gente faz, e no final de tudo se salvasse só porque a gente, de alguma forma, fez um procedimento. E digo para vocês, Jesus é um espírito evoluído. Deus é amor puro. E não tem tempo determinado. Você não tem que pagar pelas todas as suas provas que você fez. Isso é mais uma coisa do espírito, mitos do espiritismo. Você fez, você vai pagar. Não. Você fez e você vai simplesmente surfar
num mar de causa e efeito. Porque alguém que faz mal ao outro criou que ambiente? Qual foi o ambiente que criou? Ambiente do mal. Então vai voltar para ele. E que ruim que vai voltar para ele. Porque é nosso irmão querido. Então não é sobre você vai pagar exatamente tudo que você fez. Ó, se fez isso aqui, vai acontecer isso aqui, viu? Tem espírito aqui assim, né? Que é premonição de remoção do pecado, né? É o espírita vestido de outras dogmas aí. Aí ele faz, ó, se você fez isso aqui, vai fazer isso aqui. Se você acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Isso não é exato. Esqueça. Você pode passar por um processo de iluminação e de transcendência na sua vida e aprender a amar as pessoas de verdade que você simplesmente não precisa mais passar por provas. Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. Você não precisa mais passar por provas porque você aprendeu. Você já sabe lidar com amor com as coisas. Aí uma pessoa que aprendeu a amar, aprendeu a ser, vai passar por provas porque está escrito que tem que passar de todo jeito. Isso não existe no Espiritismo em lugar nenhum. Só existe a lei de causa e efeito. E a causa e efeito é um estado de presença. O estado de presença tem espírito que vem para ter um bocado de expiação, mas ele entra numa egrégora, uma energia coletiva tão boa, que ele se livra de várias expiações que ia passar, ele evita. Porque a espiritualidade diz é desnecessário, não precisa mais, ele está indo num caminho bacana. Ou a espiritualidade diz, bora efetivar a expiação, porque ele está preparado para essa expiação e ele vai aprender ainda mais com essa expiação. Então, essa lógica de amor incondicional do nosso Pai é a lógica de só Ele só ama. Ele não lhe coloca no inferno, Ele não coloca no purgatório, esquece isso. Você que cria seu inferno, você cria seu purgatório, você cria essas coisas na sua cabeça. Nós criamos. E aí, eu trouxe algumas reflexões sobre o uso, né, desse livre-arbítrio e da prática da reforma íntima, que são coisas que a gente faz no dia a dia, que não fazem sentido nenhum fazer e que trazem mais energia para a gente. É um uso do livre-arbítrio equivocado. É um uso do livre-arbítrio que traz coisas que não é interessante para você. Primeira coisa, julgamentos e justiças. Quem aqui já se pegou julgando o outro? Mas se você é espírita raiz, você diz, não, eu já aprendi que julgar não é importante, é importante não julgar. Eu não julgo mais ninguém, Diogo. Né? Eu julgava. Né? Ele fala até mais manso, né? Tem gente que fala até mais manso. Eu julguei um dia, Diogo. Eu julguei um dia. Mas hoje em dia, depois de 35 anos de espiritismo, eu não julgo mais. As pessoas podem ser o que são. Tem gente que transcendeu, né? Nós julgamos. Chico Xavier dizia que julgava. Aí Chico Xavier, quando julgava, Emmanuel chegava, tá julgando, Chico. Tá julgando, Chico. É Chico Xavier. Entendesse quem é tu no rolê? Entendeu? Chico Xavier. Divaldo Franco. Joana de Ângela ali, ó. Bezerra de Menezes ali, ó. Só é isso. Nós julgamos. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos, não gostei da forma que ele falou. Aqui dali não foi bom. Estava até bom até agora a palestra, mas ele falou rolê. Não é adequado. Não é muito adequado para o mundo espiritual. Rolê. Rolê não é bom. Não é rolê, é a jornada, tá? É a vida real, é só isso. Então nós julgamos o tempo todo. Mas nós julgamos para estarmos certos de alguma forma. Nós concordamos com o que a gente já concorda, e o que é muito diferente do que a gente pensa, a gente arruma um jeito de arrumar que está errado. Então, esse julgamento, essa crítica muito grande a tudo que você vê, é coisa da tua cabeça, é coisa da tua mente, vagando sobre tantas coisas. O que a gente está falando aqui é coisa de coração. Mas o que é que a gente vê? A gente vê gente usando o próprio espiritismo, vamos falar dos próprios espíritas. Eu sou de uma família espírita, é mais espírita do que a gente lá em casa, né? Lá na família. Aí a família, quando se irrita com alguma coisa, aí faz, mas eles vão pagar. A lei de causa e efeito, na próxima encarnação, com certeza ele paga. Não é? Eu tenho fé no meu Deus, botou a culpa em Deus e Jesus.
Né? Deus Jesus já entrou na história para fazer o ódio aparecer. Não é esse o espiritismo que a gente tem, que busca justiça. É injusto, Diogo, uma pessoa que matou a outra ser perdoada. Para você que é espírito atrasado. Quando um assassino deixa de matar, se convence que matar está errado e de coração ele nunca mais matará, a gente fica feliz. Uma pessoa que cometeu os maiores abusos que você pode imaginar é um espírito feliz ou em sofrimento? Você acha que a gente chega ali no presídio, nas alas dos crimes mais hediondos, a gente encontra pessoas felizes ou em sofrimento? Você acha que são irmãos ou são outra raça de espírito? Você acha que Jesus faria o quê? Condenaria, julgaria, dizia que ali estão errados, tem que morrer mesmo. Eu vejo gente que diz que ama a Deus, dizendo, ladrão, bandido bom é bandido morto. Eu disse, onde é que está? Onde é que está no Novo Testamento? Cadê? Onde é que Jesus disse que bandido bom é bandido morto? Aonde? Em canto nenhum. Mas arrumamos um jeito de ler a Bíblia de um jeito raivoso. Isso não é coisa de Deus, não é coisa de Jesus, é coisa de homem, de espírito, que somos nós atrasados, lendo do jeito que a gente quer ler. Assim como tem centros espíritas que lê a codificação do jeito que quer ler, né, seu Calixto? Tem centro espírita que parece que você olha assim e você fala, Jesus amado, onde é que está isso na codificação? Inventaram coisa aí. Então, é muito importante que a gente pare de julgar. E a gente pare de procurar por justiça. Porque tudo que não é amor está errado. Tudo que pede que as pessoas não amem, não fiquem felizes, não fiquem cooperando, não fiquem juntas, não fiquem alinhadas, integradas, fraternas. Tudo que não é fraternidade não é bom. Não é de Jesus. Ponto. É muito simples identificar o que é de Jesus e o que não é de Jesus, não é simples? Não tem muito o que fazer, não, gente. Agora tem muita coisa que está errada em nome de Jesus. Vocês acham que as guerras que estão acontecendo são em nome de quem? O Putin é católico, apostólico, romano. Vai para a igreja. E ele acha que está salvando as pessoas, né, de algo que muito grave que vai acontecer. O outro lá que não se rende por algum motivo, porque a guerra é isso, né? Um vai ter que silenciar, parar de retaliar, um vai ter que se humilhar, não tem o que fazer. O outro é em nome de Jesus também. Guerras em nome de Deus. Então, quando a gente busca por justiça, a gente não busca por Deus. Quando a gente busca por amor, por perdão, a gente busca por Deus. A segunda coisa é conexões com energias ruins. Cuidado com essas mídias. Cuidado com o que está acontecendo no mundo. Cuidado com não gastar tempo com coisas que não fazem sentido nenhum para um cristão. Não fazem sentido nenhum para um reformador. Nós estamos em reforma íntima. O que a gente tem que ver na rede social é coisa de Deus. Se você quiser ver alguma coisa, tem um bocado de gente boa falando coisas boas, espíritas, cristãs, tem padres muito interessantes, tem pastores muito interessantes, tem espíritas muito interessantes, tem canal no YouTube. Isso aqui não é pecado. Não é isso aqui que está acabando com a sociedade. É as nossas escolhas de livre-arbítrio do que a gente vê que está acabando. Porque o que aparece e faz sucesso é simplesmente uma reprodução do que todo mundo está pensando. Ou vocês acham que nasceu do magma da Terra a rede social? Nasceu da gente, né? É que nem a pessoa, eu gosto, eu pego muito Uber. Aí eu pego o Uber, o Uber. Absurdo esse trânsito é um absurdo. Quando é que vai acabar? Meu irmão, vê só. Tu é o trânsito. Tu é o trânsito. Tu tá aqui, ó. Tu não é um carro. Tu é o trânsito. Tu tá afim de ficar em casa sem andar de carro? Não, eu preciso trabalhar. O outro também. Aí tu reclama do trânsito, mas tu é o trânsito. A gente reclama da rede social, mas quem é a rede social? Tu
Tu é a rede social. Agora, o que é que tu vê na rede social? Não é? Então, cuidado com as mídias, cuidado com quem está te influenciando, cuidado com quem está falando, né, sobre ódio, sobre separação, né, sobre exclusão. Não se conecta com isso, cara. Não vai levar você para canto nenhum. Se conecta com o amor de Deus. Né? Lê livro. Tem tanto livro virtual aqui, não tem? Já entraram no site da Federação Espírita Brasileira? FEB. Bota lá no Google, Federação Espírita Brasileira. É um banco de livro aberto, tem um bocado de artigo aberto, tem um bocado de vídeo aberto, tem um bocado de... Você passa 3 anos no site da federação só vendo as coisas da federação. Espírita Brasileiro, o pessoal está trabalhando. Mas você está vendo Carlinhos Maia. Né? Então, se o seu tempo é para isso, livre-arbítrio. Não é para livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Qual é a energia que está vindo ali? Então, é muito importante. Aí a gente é excluidor, né? A gente é bom de excluir as coisas. Não entro em redes sociais. Não entro. Por isso que eu não entro, Diogo. Tá bom, é um livre-arbítrio não entrar. Mas eu viajo muito de carro, eu viajo muito de... Eu tenho um podcast aqui, salvo, offline. Podcast espírita, música espírita, conversa cristã. Tem um podcast da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Essas palestras da gente podem se transformar em podcast, não pode? Que é o grande canal agora. Então, eu uso de maneira decente. Agora, se você não quer usar e ficar só no livrozinho, tá tudo certo também. É melhor do que ficar vendo coisa errada, né, na mídia. Então, mídia e influenciadores, cuidado, cuidado e cuidado. Toma decisão hoje. Né? Pega lá teu negócio, não vou seguir mais, que também não, né? Vou reformular aqui a minha forma de ver. É isso. Isso é caminho bom. E cuidado com os teus perigos. Nós temos vícios absolutamente registrados no nosso perispírito, não temos? Temos umas coisinhas no nosso perispírito que vem de várias vidas, não vem? Aí você vê um negocinho e faz, eita, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Aí ele vai botando para você, não vai? Saia dessa. Deliberadamente, pare de ver essas coisas. Gente que fala mal dos outros, gente que fofoca, gente que não fala de Deus. Gente, tem muita coisa aí que você já sabe o que eu estou falando. Libertação do ego e das máscaras sociais. Cuidado. A pior máscara social é aquela do intelectual, é do que estuda demais, é o que lê demais. Aí ele fica pensando que sabe de tudo. Aí ele estuda uma máscara, ele pensa que fez tudo. Então, quando você pensar que fez tudo e que está tudo muito certo, e que você faz tudo certinho e você é injustiçado, estudou pouco. Estudou pouco. Você não entendeu o negócio, não. Vai lá de novo e estuda de novo. Você precisa tirar a máscara do ego, que quer estar certo sempre, que quer estar perfeito sempre, que quer estar bem sempre. Nós somos imperfeitos e é isso que somos. A melhor coisa do mundo é a gente se dar bem com nossas imperfeições. A gente vivia no mundo, né? A gente às vezes entra no negócio. Eu comecei a dar palestra espírita só com 31 anos de idade, faz 10 anos. 30 anos, 31 anos de idade. E eu sou professor desde 22. Eu sou professor desde 22 anos de idade, mas até 30 eu botei na minha cabeça, por conta de toda a formação espírita, que eu não podia estar aqui porque eu não sou perfeito. Aí um espírito se comunicou, né, no centro, né, que eu fazia parte, né, e mandou uma mensagem, disse, o que é que você está fazendo com o talento que a gente lhe deu? Nada para o espiritismo? Nada mesmo? Não, mas é porque eu não estou. Eu faço coisas erradas ainda. Tu acha mesmo que quem sobe naquele púlpito é tudo santo? É sério mesmo? De onde tu tirasse isso? Eu disse, realmente conheço histórias meio complicadas mesmo. Então, bora, né? Vamos fazer o nosso trabalho. Então, acaba com esse negócio de eu tenho que ser santo, eu tenho que ser perfeito. Aí tem gente que você pergunta, e aí, qual é a sua religião? Aí a pessoa, eu sou católico. Vem por cento faz 5 anos. Eu sou católico. Eu, tá bom. Mas tu não vem por cento? Venho, mas eu não estou ainda espírita, não. Aí eu, o que é estar espírita? Só por curiosidade, o que é essa... Espírita é mais, né, Diogo? Eu disse, não. Espírita é só aquele que acredita em reencarnação. Você é reencarnacionista, acredita que está no mundo de expiação e prova, você acredita em reforma. Acreditou nisso? Você é espírita.
É isso. Está estudando codificação, está vindo por cima, você é espírita. Agora, se você é um bom espírito ou um mau espírito, aí é outra conversa, aí a gente entra, né, e nem tenta perguntar para as pessoas. Tira as máscaras sociais, humildade, simplicidade. Humildade é o ato perfeito de você entender que você vai ter imperfeição e está tudo bem. É só isso. É isso. Quando você entende que você é imperfeito pra caramba, você se dá bem com as imperfeições do outro, não se dá? Quando você entende, eu sou imperfeito demais, eu erro muito, eu faço muita coisa errada. Aí você se dá como com a imperfeição dos outros? Meu irmão, ele é que nem eu, imperfeito. Vê que coisa. Agora, quando você se acha demais, perfeito demais, eu sou perfeito, eu sou espírito, eu vou para o centro todas as semanas e tá, né? Olha para isso, meu marido não vai para centro, não vai para canto nenhum, olha para isso, que pessoa ruim. Quem é ruim nesse rolê aí? Então, esse entendimento da humildade é o entendimento que somos todos imperfeitos e quando apareceu a imperfeição na sua frente, você se reconhece. Você não é maior nem melhor. Você se reconhece porque você também tem imperfeições, você tem outras frações de imperfeições, outras formas de imperfeições, mas você também é imperfeito. Tamo junto. Somos imperfeitos junto. Aí fica mais fácil viver, não fica? Fica mais fácil viver. Se não for amor, é um pedido de amor. Cuide das suas missões. Quando você reencarnou, você pactuou, você apertou na mão e disse: vou voltar irmão de fulano. Você apertou na mão. Ou, compulsoriamente, você precisava vir. Ou uma coisa ou outra. Mas você não veio por acaso. E irmão não vem por acaso. Aí, você cresce com seu irmão, aí tem aquelas brigas na infância, nunca se deu bem, nunca bateu o santo, não é assim? Aí você virou adulto. Aí você acha que você é o pródigo. Aí, se você é o pródigo, é o perigoso, viu? Pródigo é o perigoso. O desmantelado, ele sabe que é desmantelado. Geralmente, o que é desmantelo, ele sabe que é desmantelo, ele está ali. Eu sou desmantelo mesmo, eu estou desmantelo mesmo. Ele está ali. O pródigo é o perigoso, é o que acha que está certo todinho. Aí você olha para o seu irmão e diz: não, não, é melhor. Né? Aí teve um dia desse que alguém me disse: Jesus disse. Jesus disse que a gente, para manter a gente distância. Que a gente tem que manter distância de quem a gente não consegue amar. Foi isso, foi. Que Jesus é esse? É o 4.0, 3.0, porque o Jesus que eu conheço disse: amai vossos inimigos. Perdoa quem me crucificou. É o Jesus que eu conheço. Aí tu adapta a Bíblia, em algum lugar, adaptaram e disseram: olha, é para a gente se manter distante. O que é que o Espiritismo diz? Só para eu explicar bem direitinho. O Espiritismo diz: se você não for capaz de ficar perto, a incapacidade é sua, não é do outro. E se você ficar perto, você gerar mais débitos do que bônus, é melhor você ficar distante. Porque você não se preparou suficientemente para a sua missão. Você não foi capaz de erguer essa missão. Você não foi capaz de amar aquela pessoa, porque ela ainda lhe causa raiva, repulsa, ela ainda lhe causa emoções muito negativas. Não por conta de nada, é porque realmente aconteceu várias coisas. Você ainda não é capaz, está tudo bem você não ser capaz, mas não está tudo bem você botar a culpa nele. Essa condição espiritual é sua, de não conseguir amá-lo na sua completude de imperfeição. Aí, se você não conseguir amá-lo na sua completude de imperfeição, você volta de novo. É só isso. Você desencarna e diz: olha, não consegui. Tentei ali uns 20 anos, mas aí passei 60 anos sem tentar. É isso aí, é o que deu para essa encarnação. Vamos de novo. Vamos de novo. Só não coloca a culpa no outro. Só não fica pensando que aguentar é resgatar. Eu estou aguentando fulano porque eu não quero voltar com ele na próxima encarnação. Vai voltar 4. Não é? 4 vezes. Porque não aprendeu a amar, está aguentando. Aguentar não é amar. Aguentar é olhar os defeitos tudinho, se irritar com os defeitos tudinho e continuar na mesma casa, não é assim? Isso não é amar. Então, marido e mulher, não se casa por acaso. O véu da paixão é um véu espiritual, explicado em várias psicografias de Chico Xavier, né? É o véu da paixão. Você, às vezes, está casado com a pessoa. Como é que eu me apaixonei por ele? Eu não me lembro. Eu endoidei e casei com essa pessoa. Não é possível. Alguma coisa aconteceu. Não, meu amigo. Você tinha que encontrá-lo.
O véu da paixão veio, teve um contexto perfeito para você se casar, foi, casou. Aí você vai ter que entender qual é a missão daquela relação. É só isso. Entender qual é a missão. Tem relação que a missão é de Porto Seguro, não tem? Tem relações que é de Porto Seguro. Raríssimas no mundo planeta Terra, tá? Porto Seguro, você olha, eu tenho um casal de tios que um olha para o outro, é a coisa mais linda da história da humanidade. Eles têm 72 anos de idade. Todo mundo dizia que a paixão ia acabar. Eu tenho 41 anos, a paixão nunca acabou. Eles são loucos um pelo outro, eles cuidam um do outro. Um olha para o outro e faz: meu amor, você quer o quê? 72 anos de idade. Aí eu quero isso aqui, tá bom, tudo bem. Aí o outro chega e faz: meu amor, você deixou os pratos todos sujos, você quer que eu lave hoje? Aí eu disse: oxente, é espírito de luz, é? Eles são assim entre eles. Aí com os filhos já não é assim. Com os filhos, meu tio já dá um grito. Não é? Com os filhos, vai lavar o prato, menino, vai pegar os negócios ali. Agora com a minha tia: meu amor, o que é que você quer? É isso aqui. E fala baixo, fala diferente, e fala em. Oi, meu amorzinho. Eu disse: meu irmão, isso é estranho. Isso não é estranho, o Espiritismo explica. Almas que se reencontraram já vem faz muito tempo, a missão é outra. A missão é o filho, a missão, né, é o primo, a missão está no trabalho, a missão está em outro lugar, mas não está ali. Está tudo certo. Mas o mais comum é que a missão case com você. É o mais comum. A missão casou com você. Aí você começa, e a gente tem coisas muito frágeis hoje em dia, e as pessoas se separam rápido assim. E tem uma passagem no Evangelho que é a indissolubilidade do casamento, né? E dissolver o casamento é livre-arbítrio, não é isso? Você pode dissolver seu casamento. Agora, lê a explicação do Espiritismo e entende. Quando o casamento está gerando mais débitos do que bônus, é melhor separar. Mas o Espiritismo mandou separar? Não. O Espiritismo disse: o casamento é para você gerar bônus, é para você aprender a amar, para você entender, para vocês saírem melhor do que vocês entraram. É para isso que existe. Não está conseguindo, não, meu amigo. Está brigando na frente dos filhos, né? Tá um estapeando o outro, tá feio o negócio, tá apático o negócio, tá lhe tirando das outras coisas da vida. Vocês não conseguiram. Ou então vocês conversam para conseguir. Então isso é muito importante. Se não for amor, é um pedido de amor, cuide das suas missões. Pessoas muito disfuncionais. Está pedindo amor. Está pedindo abraço. Pessoas que estão nas drogas, nos vícios, estão pedindo amor, estão pedindo abraço. Eles não estão pedindo julgamento. Excesso de passado, muita gente fazendo conta do passado, e tem gente fazendo conta do futuro o tempo todo, e falta presença no hoje. O futuro não existe. Ele é uma projeção sua do que pode acontecer. Só o agora existe. O passado foi. E te ensinou. E está tudo certo. Excesso de passado dá depressão. Excesso de futuro dá ansiedade. Excesso de presença dá Jesus no coração e a gente só com comprometimento de entregar o melhor da gente todos os dias. É tudo que a gente pode fazer. É o melhor possível todos os dias. E o melhor possível pode ser ruim também, está tudo certo. Mas é o melhor que tem. É só isso que a gente pode entregar. Entrega incondicional o fluxo da vida, tenha fé em Deus inabalável. Por mais que você entenda que o Espiritismo explicou muitas coisas, o Espiritismo não explicou muitas coisas. Tem várias coisas que o Espiritismo não explicou. Tem muitas que ele explicou e tem outras que não estão explicadas. E tudo que a gente tem que acreditar que não está completamente explicado é fé. Fé em Deus, em Jesus, numa espiritualidade que está atuante aqui, querendo te ajudar. E é só você deixar. Fora da caridade não há salvação. E eu finalizo com uma frase do nosso querido Bezerra de Menezes: solidários seremos união. Separados, quando a gente separa as pessoas, bons e ruins, direita e esquerda, fortes e fracos, errantes e bonzinhos, quando a gente separa as pessoas, seremos pontos de vista. Aí é o meu ponto de vista contra o teu ponto de vista. E é melhor a gente, como espírito imperfeito, se eximir do nosso ponto de vista. Que o seu ponto de vista seja Jesus. Seja a obra de Deus, a obra de Jesus, porque nós somos muito pequenininhos para ter ponto de vista. Que seja amor, que seja carinho, que seja cuidado com as pessoas. E nada mais do que isso. Tudo que for ódio, tudo que for raiva, tudo que for separação, que a gente não goste de ver.
que a gente fique triste em ver, que a gente se entristeça com as coisas erradas do mundo e se engrandeça e fique feliz com as coisas certas que acontecem, que é só com o amor. Campanha do Quilo, uma prece em movimento, terceiro domingo, dia 17 de agosto. A campanha do Quilo do Caminhando para Jesus está precisando de gente, está precisando de legionários. Então, se você puder vir com a sua família, você em qualquer idade, qualquer tipo físico, às vezes se pensa que a campanha do Quilo é muito pesada, não é. A gente tem tipos de campanha para todo mundo aqui. Venham com sua família, porque é uma prece em movimento, é caridade. Terça-feira tem sopa, tem curso de passe, esteja por aqui. Esteja nas redes sociais, bebendo da fonte da doutrina espírita, estudem, estudem, estudem. E na dúvida, amem. Na dúvida, perdoem. Na dúvida, se tiver muita coisa cinzenta na tua cabeça, ilumina. Na dúvida, vem para cá. Na dúvida, se conecta com o amor que Jesus nos ensinou. Toda a solução está dentro da gente. Deus fez o mundo perfeito e Deus te fez perfeito. A gente que se confundiu no meio da jornada. Que a gente se encontre na simplicidade do amor de Jesus, que está conosco nesse momento, por meio da sua equipe, que está aqui, pronto para conversar com você, lhe influenciar e lhe dizer algumas coisas no seu ouvido, para que você sinta aqui e saia e faça diferente do que você está fazendo. Que você sinta diferente, que você haja diferente e que você se comporte de maneira diferente. É só assim que a gente vai construir a nossa reforma íntima, o uso do nosso livre-arbítrio de uma maneira muito competente, para que a gente saia dessa vida, desencarne e diga: cumpri minha missão. Não saí perfeito, mas saí melhor do que entrei. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Diogo, por essa explanação. E realmente a reforma íntima exige vontade, coragem, perseverança e humildade de reconhecermos as nossas faltas. Esse é o caminho. E exige, acima de tudo, renúncia. Temos que abrir mão de coisas que nós fazemos para nos encontrarmos com as coisas boas da vida, conforme Jesus nos ensinou, para a vida futura, a vida de sempre que é do Espírito. E assim vamos pedir ao nosso irmão Taua para que nos faça a prece de agradecimento. O nosso querido amigo Diogo hoje foi cabelo, barba e bigode. Tudo que a gente espera da doutrina espírita foi sintetizado aí. Que doutrina maravilhosa, né? Vamos agradecer a Deus, porque aí está o roteiro, a luz que nós precisamos. É só seguir esses conselhos que a doutrina espírita nos dá. Então, te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui acordando diante das nossas responsabilidades, Jesus. Porque o livre-arbítrio nada mais é do que a responsabilidade de cada um. Então, abençoa nossos propósitos, acende a luz no nosso coração, dentro do lar, na rua, no vizinho, ou seja, a cada momento nós possamos compreender que o amor é o mais importante, é quem vai nos levar à paz que nós buscamos. Abençoa esta casa de oração e trabalho a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. E que possamos, Jesus, desfrutar de outros banquetes espirituais como esse. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluímos os trabalhos da primeira fase. Mantenham-se, por favor, harmonizados, em prece, receptivos ao passe. Muita paz.